Oi, gente, graça e paz, tudo bom com vocês? Nós vamos hoje continuar a nossa leitura do livro de Josué, né? E queria convidar você já a compartilhar esse vídeo, a dar uma curtida para que o YouTube possa entender que é um vídeo relevante e assim encaminhar para outras pessoas também, tá bom? E pega já seu caderninho, anota aquilo que você acha de interessante para você voltar depois e meditar. Vai ser muito bom. Vamos orar para a gente prosseguir essa leitura em nome de Jesus. Feche seus olhos se você puder, em nome de Jesus. Senhor, obrigada, Deus, por mais um tempo, ó Deus, de leitura da tua palavra, por mais um dia, ó Deus, onde vamos poder, Senhor, é, mergulhar, Senhor, na tua palavra. Oramos, ó Deus, a ti, pedindo para que o Senhor nos ensine, ó Deus, que não venha ser apenas uma leitura, mas que possa entrar no nosso coração, na nossa mente, ó Deus, para que a gente possa, Senhor, assim viver uma vida de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém? Vamos lá? Hoje nós vamos começar em Josué capítulo 11. Josué capítulo 11 diz assim: Quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagem a Joabe, rei de Madom, aos reis de Zinrom e Aquesaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas na Arabá, ao sul de Quinerete, na Zefelá e em Nafote-dó, a oeste, aos cananeus a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos fariseus, aos jebuseus das montanhas e aos aveus do Zopé do Hermon, na região de Mispa. Saíram com todas as suas tropas um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: Não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar seus carros. Josué e todo o seu exército os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Zidom, o grande, até Misrefode-Maim e até o vale de Mispa, a leste. Eles os mataram sem deixar sobrevivente algum. Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado, cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros. Na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Azor e matou o rei à espada. Azor tinha sido a capital de todos esses reinos. Matou à espada todos os que nela estavam, exterminou-os totalmente, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Azor. Josué conquistou todas essas cidades e matou à espada os reis que os governavam. Destruiu-as totalmente, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, com exceção de Azor, que Josué incendiou. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades, mas mataram todo o povo à espada, até exterminá-lo completamente, sem poupar ninguém. Tudo o que o Senhor tinha ordenado ao seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada do que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Neguebe, toda a região de Gozém, a Cefelá, a Arabá e aos montes de Israel e suas planícies, desde o monte Alaque, que se ergue na direção de Zeí, até Baal-Gad, no vale do Líbano, no Zopé do monte Hermon. Ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo, com exceção dos heveus que viviam em Gibeon. Nenhuma cidade fez a paz com os israelitas
que a todas conquistou em combate. Pois foi o propósito do Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que eles os destruíssem totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquela ocasião, Josué exterminou os Enaquins nos montes de Hebron, de Debi e de Anab, de todos os montes de Judá e de Israel. Josué destruiu-os totalmente, e também as suas cidades. Nenhum Enaquim foi deixado vivo no território israelita. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod é que alguns sobreviveram. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-as por herança a Israel, repartindo-a entre suas tribos. E a terra teve descanso da guerra. Josué capítulo 12. São estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram, a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste da Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, governou desde Aroé, na borda do ribeiro de Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía metade de Gileade. Também governou a Arabá oriental, desde o mar de Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado até Bet-Gesimote, e mais ao sul, ao pé das encostas de Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns, que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Zalcar, toda Bazã, até a fronteira do povo de Jesus e de Maaca, e metade de Gileade, até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram, e Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e à metade da tribo de Manassés. São estes os reis que Josué e os israelitas derrotaram ao lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se erguem na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas. A serra central, a Zefelá, a Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebe, e as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezé, o rei de Debi, o rei de Gedé, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Mequedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Evé, o rei Afeg, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sirom-Meron, o rei de Aquisaf, o rei de Taanac, o rei de Megido, o rei de Guedes, o rei de Joquineon do Carmelo, o rei de Dor em Nafote-Dor, o rei de Goim de Gilgal e o rei de Tirsa. 31 reis ao todo. Josué capítulo 13. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: Você está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, desde o rio Ziô, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte. Todo esse território considerado cananeu. Abrange a região dos Aveus, isto é, dos 5 chefes filisteus governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Resta ainda, desde o sul, toda a terra
dos cananeus, desde Ara dos sidônios até Afeg, a região dos amorreus, e dos gibleus e todo o Líbano para o leste, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon até Lebo-Amate. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, isto é, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá essa terra a Israel por herança, como lhe ordenei, repartindo-a agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. Com outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e de Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhes tinha designado. Esse território se estendia de Aroé, na margem do ribeiro do Arnon, e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro, incluindo todo o planalto de Madeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom, e prosseguia até a fronteira dos amonitas. Também incluía Gileade, o território dos Gesuritas e Maracatitas, toda a região do monte Hermon e toda a Bazã até Salcar, isto é, todo o reino de Og em Bazã, que tinha reinado em Asterote e Edrei, um dos últimos refaíns sobreviventes. Moisés os tinha derrotado e tomado as suas terras, mas os israelitas não expulsaram os Gesuritas e Maacatitas, de modo que até hoje continuam a viver no meio deles. Mas a tribo de Levi não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, o Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes dissera. A tribo de Ruben, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: desde Aroé, na margem do ribeiro de Arnon, e desde a cidade situada no meio do vale desse ribeiro, e todo o planalto depois de Medeba, até Esbom e todas as suas cidades do planalto, inclusive Dibon, Bamote Baal, Bet-Baal-Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Zibma, Zerete-Zaa, na encosta do vale, Bet-Peor, as encostas de Pisga, e Bet-Gesimote, todas as cidades do Planalto e todo o domínio de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom. Moisés o tinha derrotado, bem como os líderes midianitas, Evi, Requem, Zur, e Reba, aliados de Seom, que viviam naquela terra. Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram à espada Balaão, filho de Beó, que praticava adivinhação. A fronteira da tribo de Ruben era a margem do Jordão. Essa cidade e os povoados foram a herança de Ruben, clã por clã. A tribo de Gade, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: o território de Jazá, todas as cidades de Gileade e metade do território amonita até Aroé, perto de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Remate-Mispa e Betonim, e desde Maanaim até o território de Debi. No vale do Jordão incluía Bet-Arã, Bet-Nira, Sucote e Zafon. O restante do domínio de Seom, rei de Esbom, abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete. Essa região, com suas cidades e povoados, foram a herança de Gade, clã por clã. A metade da tribo de Manassés, isto é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã, Moisés dera o seguinte território. O seu território se estendia desde Maanaim e incluía toda a região de Bazã, todo o domínio de Og, rei de Bazã, todos os povoados de Jair em Bazã, 60 cidades, metade de Gileade e Asterote e Edrei, cidades do reino de Og, rei em Bazã.
Esse foi o território destinado a metade dos descendentes de Maqui, filhos de Manassés, clã por clã. Essa foi a herança que Moisés lhes deu quando estava na planície de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes disseram. Josué capítulo 14. Foram estas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã, o que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio entre as 9 tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés, pois Moisés já tinha dado herança às 2 tribos e meia a leste do Jordão. Mas os levitas não deram herança entre os demais. Os filhos de Josué formaram as 2 tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra. Receberam apenas cidades onde viver, com pastagens para os seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades-Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu o expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. E a terra teve descanso da guerra. Josué capítulo 15. E as terras distribuídas à tribo de Judá, clã por clã, estendiam-se para o sul até a fronteira com Edom, até o deserto de Zim, no extremo sul. Sua fronteira sul começava na ponta da terra, no extremo sul do Mar Salgado. Passava pelo sul da subida de Acrabim, prosseguia até Zim e daí até o sul de Cades-Barneia. Depois passava por Esrom, indo até Adá e fazia uma curva em direção a Carca. Dali continuava até Asmon, indo até o ribeiro do Egito e terminando no mar. Essa era a fronteira sul deles. A fronteira oriental era o Mar Salgado até a foz do Jordão. A fronteira norte começava na enseada, na foz do Jordão, subia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Arabá até a pedra de Boã, filho de Ruben. A fronteira subia então no vale de Acó até Debi e virava para o norte na direção de Gilgal, que ficava defronte da subida de Adumim ao sul do ribeiro. Passava pelas águas de Ensemes, indo até Enrogel.
Depois subia pelo vale de Ben-Hinnom, ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, isto é, Jerusalém. Dali subia até o alto da montanha, a oeste do vale de Hinnom, no lado norte do vale de Refaim. Do alto da montanha, a fronteira prosseguia para a fonte de Neftoa, ia para as cidades do Monte Efron e descia na direção de Baalá, que é Kiriat-Jearim. De Baalá fazia uma curva em direção ao oeste até o Monte Zeir, prosseguia pela encosta norte do Monte Jearim, isto é, Quesalom. Em seguida, continuava descendo até Bet-Semes, seguia para a encosta norte do Monte Jearim, isto é, Quesalom. E em seguida, continuava descendo até Bet-Semes e passava por Tina. Depois, ia para a encosta norte de Ecrom, virava na direção de Sicrom, continuava até o Monte Baalá e chegava a Jabneel, terminando no mar. A fronteira ocidental era o litoral do Mar Grande. Eram essas fronteiras que demarcavam Judá por todos os lados de acordo com os seus clãs. Conforme ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Calebe, filho de Jefoné, uma porção da terra em Judá, que foi Criate Arba, isto é, Hebron. Arba era antepassado de Enaque. Calebe expulsou de Hebron os 3 Enaquins, Zezai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. Dali avançou contra o povo de Debi, anteriormente chamado Kiriat-Zevé. E Calebe disse: Darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat-Zefé. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, a conquistou. E Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Calebe: O que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. Então Calebe lhes deu fontes superiores e inferiores. Esse texto também você encontra no livro de Juízes, capítulo 1, versículo 11 até o versículo 15. Esta é a herança da tribo de Judá, clã por clã. As cidades que ficavam no extremo sul da tribo de Judá, no Neguebe, na direção da fronteira de Edom, eram Cabizeel, Éder, Jagu, Quiná, Dimona, Adada, Guedes, Azor, Itna, Zif, Telém, Bealote, Azoadata, Keriote Esron, que é Azor, Amã, Zema, Moladá, Azacada, Esmon, Bet-Pelete, Azarzual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Iim, Azem, Eutolade, Quesil, Ormá, Ziglac, Madimana, Zanzana, Lebeote, Silim, Aim e Rimon. Eram 29 cidades com seus povoados. Na Cefalá, Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganaim, Tapuá, Enã, Jarmute, Adulão, Zocó, Ezeca, Zaarim, Aditaim e Gederá, ou Gederotaim. Eram 14 cidades com seus povoados. Zenã, Adasa, Migdal-Gade, Dileã, Mispa, Joctiel, Laquins, Boscate, Eglon, Cabom, Laamais, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. Eram 16 cidades com seus povoados. Libna, Eté, Azã, Ifta, Asná, Nezibe, Keila, Aquzibe e Maressa. Eram 9 cidades com seus povoados.
Ecrom, com suas vilas e seus povoados, de Ecrom até o mar, todas as cidades nas proximidades de Asdod, com os seus povoados, Asdod com as suas vilas e seus povoados, e Gaza com suas vilas e seus povoados, até o ribeiro do Egito e o litoral do Mar Grande. Na região montanhosa, Zamir, Jatiz, Ocod, Danar, Kiriat-Zana, que é Debi, Anad, Estemo, Anim, Gozen, Olom e Gilo. Eram 11 cidades com os seus povoados. Arabe do Mar, Ezã, Janim, Bet-Tapuã, Aveca, Unta, Kiriat Arba, que é Hebron, e Zió. Eram 9 cidades com os seus povoados. Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jezreel, Joquedeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Tina. Eram 10 cidades com os seus povoados. Alu, Bet-Zur, Gedó, Maarate, Bet-Anote e Eutecom. Eram 6 cidades com seus povoados. Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá. Eram 2 cidades com seus povoados. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nibizã, cidade do Sal, e Engedim. Eram 6 cidades com seus povoados. Os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até hoje os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Josué capítulo 16. As terras distribuídas aos descendentes de José iam desde o Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, e daí subiam pelo deserto até a serra que vai de Jericó a Betel. De Betel, que é Luz, iam para o território dos Arquitas, em Atarote. Desciam para o oeste até o território dos Jafletitas, chegando à região de Bet-Oron Baixa, e prosseguiam até Gezer, terminando no mar. Assim os descendentes de Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. Este era o território de Efraim, clã por clã. A fronteira da sua herança ia de Atarote-Adá, a leste, até Bet-Oron alta, e prosseguia até o mar. De Miqumetá ao norte, fazia uma curva para o leste até Taanat-Ziló, e passando por ela ia a Janoa a leste. Depois descia de Janoa para Atarote e Naarate, encostava em Jericó e terminava no Jordão. De Tapuã, a fronteira seguia rumo ao oeste até o ribeiro de Caná e terminava no mar. Essa foi a herança da tribo dos Efraimitas, clã por clã, que incluía todas as cidades com os seus povoados separadas para os efraimitas na herança dos manasitas. Os cananeus de Geser não foram expulsos e até hoje vivem no meio do povo de Efraim, mas não sujeitos aos trabalhos forçados. Nós vamos terminar aqui hoje no capítulo 16, amanhã continuaremos. Não desistam, continuem firmes. Agora entrou um pedacinho com muitos nomes que a gente nem sabe se falar certo, mas um pedaço importante sobre a herança, quando Israel realmente toma posse da terra que Deus lhes deu. Então continue firme, amanhã vamos continuar no capítulo 17, e que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.